Quadro novo no canal! Quadro novo no canal onde a gente vai falar sobre o quê? Sobre o quê? A gente vai falar sobre os vencedores e perdedores na rodada da Premier League. Então vem comigo que eu te explico daqui a pouco como que funciona isso aqui. Fala, caminhantes, tudo bem com vocês? Que alegria ter vocês aqui, quadro novo, vencedores e perdedores aqui no seu Caminhantes Vermelhos. Muito obrigado por você estar aqui comigo, eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por todo mundo que está aqui. Acredito que esse vídeo pode até romper a bolha dos torcedores do Liverpool, né? Mais torcedores aqui com a gente para comentar sobre esse vídeo. Eu quero agradecer você que está aqui, quero falar com você que você é super bem-vindo, e aqui a gente fala sobre o Liverpool, mas agora esse ano, essa temporada principalmente, a gente está falando sobre muitos, tentando abrir um pouco o leque para a gente falar sobre outras coisas também. Aqui para você, ó, você que chegou aqui agora, se inscreve no canal, já deixa aí o seu like e também ativa as notificações, tá certo? O que é isso aqui que você está fazendo, Nilo? O que é isso que você está fazendo? Vencedores e perdedores? Como que funciona isso? É o seguinte, este quadro já quero deixar claro, já quero tirar aí, como se diz, o elefante da sala. Esse quadro é um quadro copiado, plagiado, chupinhado do quadro Vencedores e Perdedores, lá do meu amigo Antônio Curti, lá que fala sobre NFL, tem um canal maravilhoso aqui no YouTube também. Ele é um especialista sobre NFL, sobre beisebol, sobre Fórmula 1, sobre NBA, cara, gente boa pra caramba, extremamente carismático, jornalista de primeira, e eu trouxe esse quadro pra cá pra gente falar sobre Premier League. Ele fala lá sobre NFL, sobre Fórmula 1, utilizando esse quadro, e aqui a gente vai falar sobre Premier League. A cada rodada que tiver, a gente vem aqui pra falar sobre os principais vencedores e perdedores dessa rodada. Não simplesmente por vencer ou perder ou empatar partidas, mas o que significa essas vitórias e derrotas dentro de um contexto que é a Premier League como um todo. Talvez a gente até traga esse canal também para a Champions League. Se você quer isso, coloca aqui embaixo que eu vou ficar sabendo e vou com certeza fazê-lo encaixar aí na nossa programação, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá. Nós estamos falando aqui sobre Premier League e de cara vamos falar aqui sobre 5 vencedores e 3 perdedores nessa rodada, nessa primeira rodada. Esse número pode variar, tá, gente? Pode ser 5, 3, 5, 5 e etc. Mas a gente vai falar hoje sobre 5 vencedores e 3 perdedores. O primeiro vencedor dessa rodada, Bournemouth. Bournemouth, vindo da Championship em casa, vence Aston Villa de Steven Gerrard 2-0. Um ótimo cartão de visita, um ótimo start para um time que vem da Championship, que está ali lutando com uma insegurança própria dos torcedores e dos de fora, e consegue sua primeira vitória já dentro de casa, disparando seus primeiros 3 pontos e fugindo ali daquele buraco que quer o tragar novamente, que é a Championship, né? Então, graças a Deus, para o Bournemouth, um start tranquilo, e por isso eles são vencedores dessa rodada. O segundo vencedor, Leeds United, também muito por causa disso, por essa insegurança e por startar bem, querendo sair um pouco daquele estigma da última temporada, onde ele ficou ali por pouquíssimos pontos de estar hoje, talvez, na Championship, ganhando por 2-1 do Wolves dentro de casa. Coloca-se ali no mesmo patamar do Wolves, quer disputar com o Wolves e se coloca numa posição ali de tipo assim, um time desse patamar, eu vou bater dentro de casa, eu vou conseguir meus 3 pontos. Então foi muito legal pro Leeds também essa vitória dentro de casa, renovando o seu time, tentando se desvencilhar ali daquelas coisas do Bielsa, e não que fosse ruim ou que fosse boa, é que quando um trabalho recomeça, é necessário tirar as coisas do outro, aqueles vícios de funcionamento e tal. Cada vez mais o alemão ali que veio do Red Bull, colocando ali os seus alemães para em campo e para conseguir impor o seu jeito de trabalhar, né? Mais um vencedor, Arsenal de Arteta. Arsenal de Arteta fora de casa ganha do Crystal Palace do Vieira por 2-0. Um jogo difícil, um jogo truncado, ele conseguiu arrancar a vitória fora de casa de um adversário que estava preenchendo mais ou menos a mesma zona de atuação do Arsenal nas últimas temporadas. O Arsenal vem vacilante, consegue boas vitórias, perde outras partidas de forma absurda, não consegue muito atingir os de cima, né? Os que estão ali batendo sempre pelo título, onde ele deveria estar, afinal ele é do Big Six. Então, o que acontece?
o Arsenal sempre esteve nessa posição ali do Crystal Palace, entre sétimo e décimo primeiro, e agora ele pega o Crystal Palace fora de casa e vence e coloca-se ali, inicia pelo menos mandando uma mensagem para todo mundo da liga: nós vamos disputar mais em cima, e eu acho que já chegou mesmo a hora do passo à frente do Arteta, né? Acredito que já deu um passo à frente, chegou a hora de dar um passo à frente esse time do Arteta, que tem bons valores. Gabriel Jesus parece ter encaixado muito bem, acho que é uma boa para eles essa vitória fora de casa contra um time que outrora era da mesma região deles. O outro vencedor, o grande rival do Arsenal, Tottenham Hotspur, de Fernando Conte, de Antônio Conte. Antônio Conte, italiano, dispara bem também na Premier League, como era de se esperar, contra um adversário que é muito provável de cair nessa temporada. Vou deixar aqui nos cards, ó. Eu coloquei que o Southampton é um dos prováveis, nós temos um gabarito lá, um dos prováveis candidatos ao descenso. E eu tenho quase certeza que vai cair sim. Klopp dos Alpes não consegue muita coisa com o Saints nessa temporada. E o Tottenham fez o que devia ser, o que tem que ser feito por um time que se impõe sobre os rebaixados, sobre os possíveis rebaixados e sobre os possíveis parte de baixo da tabela, digamos assim. E o Tottenham não era um time tão seguro assim em relação a isso. Então, o Tottenham foi lá e se impôs contra o Southampton 4-1, mostrando boas ideias, mostrando um jogo muito convincente e avassalador. No começo do jogo já estava definido o jogo, já estava uns 3-0 no comecinho do jogo, então o Tottenham se colocou muito bem. E por fim, o último vencedor dessa primeira rodada, Manchester City, de Pep Guardiola e Erling Haaland. O City foi um time que venceu muito nessa temporada e por alguns motivos, além de simplesmente os 3 pontos e largar na frente do seu principal rival, né? Mas o City venceu um adversário fora de casa que tradicionalmente tira pontos do City e de todos os outros grandes. O City estava vem de uma derrota da Community Shield, então querendo ou não, foi subjugado ali pelo seu principal adversário numa partida de confronto direto, por mais que seja amistoso, mas é o primeiro título da temporada, né? E tinha aquela dúvida se o Haaland iria funcionar ou não. O que o City fez? Venceu esse adversário difícil, se impôs, largou na frente do seu rival e o Haaland funcionou bem. O City parece que meio que deu uma entendida melhor de como que funciona, deu vários passos em profundidade, o Haaland saindo na frente, conseguindo jogadas, e 2 delas viraram gols. Uma vira um pênalti que ele vai lá e converte, e a outra o próprio Haaland vai lá e faz o gol. E assim, muito positiva esse início para o Manchester City. Agora vamos para os perdedores. 3 perdedores, tá? Leicester City, jogando em casa, empata por 2-2 contra o Brentford. Leicester que vem enfrentando vários rumores aí de saídas de jogadores, de problemas financeiros, perdeu já o Schmeichel, grande referência ali no gol, foi pro Nice da França, corre o risco de perder o Maddison, o Fofana, o Tielemans, que a gente até falou sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards também. Muitas possibilidades de perda do Leicester, e o Leicester começa tropeçando em casa contra o Brentford, time que estava na parte de baixo da tabela na última temporada, de 10º para baixo, né? E não era a zona de atuação do Leicester ultimamente. O Leicester foi sempre incomodando o Big Six, sempre tentando vagas europeias, inclusive estava na Europa League na última temporada, e empata, tropeça em casa contra o Brentford, que é onde será a área de atuação do Leicester nessa temporada. Parece mandar essa mensagem: nós vamos descer de patamar, e talvez o Leicester deixa pontos preciosos contra até um adversário direto, podemos dizer assim, dentro de casa. Outro derrotado nessa rodada, Liverpool Football Club, que enfrentou o Fulham e empatou por 2-2 num jogo muito ruim. O jogo não funcionou, deixou para trás aquele jogo legal que fez contra o Manchester City na Community Shield, não funcionou, perdeu peças também, Thiago Alcântara sai machucado, viu o seu time não funcionar no ataque em nada. O Fulham teve mais comando do jogo, vamos dizer assim, viu o seu principal zagueiro ser driblado pelo Mitrovic, que não é um deus do drible, mas Mitrovic driblou o Van Dijk mais de uma vez, já sofreu um impacto ali, aí entra um pouquinho de clubismo aqui, talvez, da arbitragem que deu um pênalti. O Liverpool não conseguiu passar por cima até desse possível erro da arbitragem. Apesar de algumas coisas boas, o Liverpool é um dos perdedores, e principalmente porque para um time que já perdeu 2 campeonatos recentemente por 1 ponto, perder 2 pontos contra um time candidato à parte de baixo da tabela, talvez até o rebaixamento, não é uma boa notícia, com certeza. E o último, o maior perdedor de todos, não poderia ser diferente, né? Manchester United de Ten Hag. O nosso glorioso Manchester United conseguiu perder em casa pro Brighton, sendo que o jogo foi assim,
foi maluco. O Brighton teve mais chances, o Brighton teve pênalti muito reclamado, ainda que não foi dado, e o Cristiano Ronaldo começando no banco. O Erik ten Hag chega com um Manchester United cheio de expectativa, com uma boa pré-temporada, e tropeça em casa contra um time que não está nem perto do que o Manchester United pensa ser o seu patamar de atuação dentro da Premier League. Sem contar que situação ruim com o Cristiano Ronaldo, que está em processo de litígio, sai, não sai, quer sair, não encontra para onde ir. O Erik ten Hag coloca ele no banco de reservas, ou seja, quebra mais um pouco aí a situação com o Cristiano Ronaldo, ele não gosta, com certeza não. O time não funciona, enfim, tudo dá errado para o Manchester United e é o maior perdedor nessa primeira rodada da Premier League. Tá certo? Esses são os vencedores e perdedores da primeira rodada da Premier League. Coloca aqui embaixo o que você acha. O que você acha dessa situação? Eu quero que você me diga aqui embaixo. Coloque seus comentários. Você concorda com algum? Você discorda de algum? Por favor, coloque aqui e me fale o que você acha. Outra coisa que eu vou pedir para vocês também. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like. Deixe o seu like aqui embaixo. E por último, quero dizer para você o seguinte: por todas as 38 rodadas estaremos aqui para falar sobre vencedores e perdedores. Quero que você nos acompanhe também. Se você é de outro time, coloca aqui embaixo qual que é o seu time. Qual que é o seu time? Seu time é o quê? Coloca aqui embaixo pra gente, por favor, e vem comigo. A gente vai acompanhar tudo isso aqui. Espero que você esteja comigo, afinal aqui você não caminha sozinho.